Bom pessoal, tudo bem? Hoje é 28/10/2025, às 15 horas e 4 minutos. Eu sou o professor Rafael Nascimento e o assunto que a gente vai abordar nesse exato momento é sobre o imperialismo europeu. O imperialismo europeu, ele foi um processo histórico e que as potências da Europa, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica e Portugal, esses países passaram a dominar e explorar, como eles fizeram no Brasil. Eles começaram a explorar economicamente, politicamente, culturalmente, grandes regiões da África, da Ásia e também da Oceania, entre os séculos XIX e o século XX. Vocês estão entendendo? E esses movimentos, para quem não sabe, o imperialismo. O que é imperialismo? É movimentos ditatoriais, extremistas. O imperialismo é a fase última do capitalismo, para quem não sabe. Ou certo? Só para que vocês entendam. Da mesma forma que o comunismo é a fase última do socialismo, o imperialismo é a fase última do capitalismo. Esses movimentos, eles só queriam terras, bens, dinheiro, grana e ampliar seus horizontes. Porque eram movimentos imperialistas europeus, ou países europeus. Ok? Esses movimentos estão diretamente ligados à Revolução Industrial. E por quê? Porque começou o desenvolvimento das indústrias, que começa a transformar a economia e a sociedade europeia também. Então, com o avanço das próprias indústrias e com o avanço da economia, esses países europeus, eles precisavam manter as matérias-primas. Por exemplo, como o algodão, a borracha, o ferro, o carvão. E também eles queriam novos mercados, ampliar os seus horizontes. Novos mercados consumidores. Porque não adianta você fazer um produto se não tem ninguém para comprar. Concorda comigo? Então não adianta você fazer um produto se não tem ninguém para comprar esse produto. Não tem ninguém para consumir esse produto. Entende? Como as colônias desses países europeus, elas possuíam uma grande riqueza natural e também possuíam uma população numerosa, elas tornaram-se alvo desses ideais de expansão. Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente está falando aqui da Inglaterra, país europeu. A gente está falando de Bélgica, da Alemanha, da França. Tá dando para entender? Então, a busca, de fato, por riqueza sempre foi o intuito dos países europeus. Até das invasões. Explorar a maior quantidade de riquezas possíveis. Porque existe país que tem uma gestão boa, uma gestão sólida, mas não tem os recursos naturais. Já tem os países que são ricos porque têm os recursos naturais, mas não tem um bom gestor. Existe muita corrupção. E no caso desses países europeus, eles tinham colônias. Como o Brasil foi colônia de Portugal, eles tinham outros países e eram colônias. E esses países, eles possuíam riquezas naturais, entendeu? Então eles serviram como prato cheio para esses países europeus. Esses países que tinham uma política imperialista, que é, como eu falei, a fase última do capitalismo. E eles queriam expandir. E quais foram a causa do imperialismo? A causa do imperialismo surgiu e, da maioria das vezes, surgem também outros movimentos. As causas quase que constantemente são as mesmas. Porque eles querem solidificar a economia, ou seja, por motivos econômicos, por motivos políticos, para ampliar seus horizontes, por motivos ideológicos, e eu posso citar alguns aqui. Entende? Por exemplo, econômico. As indústrias europeias, eles precisavam, como eu falei, de matérias-primas. Na Europa, é frio. Concorda comigo? Então, a quantidade de recursos naturais é muito pequena em detrimento a países tropicais. Concorda comigo? Se você vem para o Brasil, é um país quente. E aqui chove também, é quente, tem quase que... não existe frio aqui, é mais quente. Isso faz com que aqui tenha muitos recursos naturais acessíveis para a vida. Correto? Você concorda comigo? E o Brasil era um país que era colônia de Portugal. Então, o português, ele explorava para o Brasil a cana-de-açúcar bastante. Por quê? Porque se for plantar cana-de-açúcar na Europa, não vinga. Então, as indústrias europeias precisavam das matérias-primas e novos mercados para escoar a produção. Eles pegam a matéria-prima, produzem o produto e tem que alguém comprar, tem que alguém consumir, porque senão não adianta de nada. O capitalismo industrial gerou uma corrida por territórios ricos em recursos naturais. Os motivos políticos da causa do imperialismo, as potências, no caso, esses países da Europa a qual eu citei, eles queriam aumentar o seu prestígio internacional. Por quê? Porque a partir do momento que eu aumento a minha extensão territorial,
eu mostro força, certo? Eu tenho a capacidade de mostrar força e tenho a capacidade de demonstrar para outros países a qual eu exijo respeito, né? E porque eu detenho uma quantidade de colônias, ou seja, normalmente para exploração, certo? As conquistas dos territórios desses países imperialistas, elas também serviam como, digamos, um símbolo de poder, uma superioridade nacional. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu sou dono daquele país. Esse país a qual eu sou dono, certo? Tem riquezas naturais, me traz recursos variados, certo? E esses recursos variados que esses países me trazem, eu controlo esses países. Então, é uma demonstração declarada de poder. Vocês entendem o que eu quero dizer aqui? Uma demonstração gigantesca de poder. Outra causa do imperialismo é a questão ideológica e cultural. Isso aqui também é muito forte em nosso país. Tá dando para entender? É muito forte em nosso país. Por quê? A gente vive no Brasil uma questão ideológica muito forte de direita e esquerda. Todas as ações governamentais têm a ver com as bases ideológicas, se você analisar bem. Não é diferente no período do imperialismo europeu. Certo? Foi aonde, nesse período, surgiram ideias racistas, eurocêntricas, surgiu o darwinismo social, e que defendia que os europeus, a classe dos europeus era muito mais evoluída, né, e tinham o dever de civilizar outros povos. Os europeus eram civilizados, eram os autossuficientes, e os outros povos eles andavam em passo de tartaruga, era como se fossem aprendizes. E era o dever do povo europeu ensinar outros povos a ser civilizado. Então essa falsa justificativa, ela ficou conhecida como missão civilizadora. E como se deu essa partilha da África e da Ásia? Né? Porque existiram a partilha da África e da Ásia, né? Pelos europeus, para extrair a matéria-prima e também potencializar as extensões de terras, né? O continente africano, né, para vocês que não sabem, o continente africano ele foi o principal alvo das potências europeias. A partir da Conferência de Berlim, que se deu em 1884 e 1885, nessa faixa, os países europeus eles dividiram a África, fizeram uma divisão da África entre si e começaram a traçar fronteiras artificiais, né, sem considerar os povos ali daquela região, né, a sua cultura, a sua tradição, não consideraram foi nada, eles se dividiram. Então, a partir do momento que eles ocuparam a África para potencializar de fato o seu domínio, a questão da superioridade, a questão de extrair riquezas naturais, a questão de mostrar dominância sobre os outros devido a ter várias colônias em sua posse. Então, foi feita uma divisão na África. Inglaterra, ele termina ficando, o país chamado Inglaterra termina ficando com o Egito, fica com parte da África do Sul e Nigéria. A França, ela, depois dessa divisão, ocupou grandes áreas como norte e oeste da África. A Bélgica, ela começa a controlar o Congo, e aí começou a impor um dos regimes mais violentos e exploradores da história, que no caso a Bélgica desencadeou. Já na África, houve também esse imperialismo, ou seja, esse domínio avassalador dos europeus no continente asiático. Por exemplo, a Inglaterra ela termina controlando a Índia. E aí começou impondo a economia inglesa e a cultura inglesa para os indianos. A China, por outro lado, ela sofreu com a Guerra do Ópio. E acabou ela dividida em zonas de influência, controlada por europeus, Estados Unidos e Japão. Regiões, no caso como Vietnã, por exemplo, Indonésia e Filipinas, eles também foram dominadas por potências ocidentais. E quais foram as consequências do imperialismo? O imperialismo, pessoal, teve diversos impactos profundos, efeitos profundos e duradouros sobre o mundo. Para as potências europeias, por exemplo, elas aumentaram suas riquezas, porque se elas estão explorando, elas vão se enriquecer, correto? Expandiram suas riquezas, elas começaram a expandir os seus mercados, porque elas pegavam a matéria-prima, depois desenvolviam a matéria-prima para fabricar determinados produtos. Eles teriam que ter os mercados consumidores, que seriam esses países normalmente que eram explorados, que normalmente eram colônias desses países europeus. Né? Então eles expandiram seu mercado e consolidaram o capitalismo industrial. Criaram grandes impérios coloniais. E o que sobrava para os povos colonizados? Eles sofriam a exploração econômica, porque quem ditava a regra do valor do produto eram eles. Uma violência absurda, trabalhos forçados, porque os produtos de fato eram produzidos muitas vezes no país. E aí se usava a mão de obra escrava. E depois esses mesmos indivíduos que, de forma impositiva, obrigatória, eles tinham a sua matéria-prima extraída do seu país para fabricar
os produtos dos europeus, eles depois de produzir tudo, porque eles concediam a mão de obra também, eles depois eram obrigados a comprar os produtos que eles mesmos ajudavam a fabricar. Então, sofreram diversas explorações econômicas, violências, trabalhos forçados e também parte da perda da sua tradição e também de sua cultura. As fronteiras artificiais criadas pelos europeus causaram diversos conflitos étnicos e muitas guerras civis, que inclusive se persiste até nos dias atuais. Houve também, um sistema político local, destruição do sistema político local. E por quê? Porque houve a imposição da língua, no caso a língua dos europeus, houve a imposição da religião dos europeus, houve a imposição dos costumes dos próprios europeus. Então não bastava só invadir, não bastava só explorar, não bastava fazer com que os próprios indivíduos que foram escravizados, entre aspas, eles são, por outro lado, obrigados a ceder, depois eles são obrigados a consumir os produtos que são feitos. E ainda são obrigados a excluir a sua cultura e sua tradição e aderir à cultura e à tradição dos próprios europeus. Quer pior coisa que isso? E qual foi a visão para o mundo de todo esse imperialismo europeu? O imperialismo europeu ele se intensificou, intensificou as desigualdades entre países ricos e pobres. Ele começa a criar rivalidades entre potências europeias, que contribuiu para o surgimento, inclusive, das primeiras guerras mundiais. E se deu por conta de quê? Por conta de interesses, interesse de ampliar a sua extensão territorial, de ampliar as suas riquezas, de fazer com que os colonos consumissem e depois que os próprios colonos consumiram o produto que foi tirado da matéria-prima do país, daquele próprio colono, eles foram obrigados a deixar a sua tradição e a sua cultura e aderir à tradição dos europeus. Que coisa pior do que isso? Então, o imperialismo europeu, de fato, foi um dos fenômenos mais marcantes do século XIX. Ele termina, por conseguinte, ampliando os poderes das potências industriais, Também deixa o legado, certo, de opressão de países europeus para com países africanos e asiáticos e a dominação cultural. É por isso que em algumas regiões você observa que o indivíduo fala o inglês, o inglês, o espanhol é muito forte em nossa sociedade, por conta dessas invasões, da imposição da língua, inclusive da tradição e da cultura, para os colonos que foram feitos posteriormente de escravos ou de meros serviçais. Ok? Esse é o assunto que é imperialismo europeu e eu espero que vocês, de fato, absorvam as informações e possam realizar a prova tranquila e calma, tá bom? Um abraço, professor Afonso Nascimento.